Panorama de mercado, dia 28 de julho, terça-feira, dia de PCA, IPCA 15, que veio abaixo do esperado. Ajudou a curva de juros, né, que cedeu hoje. Ajudou a bolsa aí que teve um cenário de forte alta no início do pregão, veio cedendo ao longo do dia, mas um dia muito mais positivo do que negativo. A maioria das empresas subindo, né, tivemos uma reação aí e a bolsa está caminhando para fechar próximo de 0,60 de alta, 0,58 aí no momento Ibov no leilão. E a gente segue, né, com uma dinâmica ainda, né, uma micro tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Inclusive aí na máxima do dia a gente bateu 178,538, que foi ali a máxima do movimento, né? A gente chegou a superar a máxima ali do dia 13. Então a gente está fazendo novas máximas, ainda vem caminhando numa leitura de um canal de alta. Fraco é verdade, com pouca inclinação é verdade, com volume baixo é verdade, mas a dinâmica começa a melhorar um pouquinho. Isso abre portas aí para um aumento da aposta na corte de Selic em 25 bips na semana que vem, né? Não vai ser uma decisão conjunta de juros nos Estados Unidos e Brasil. Amanhã é só decisão de juros nos Estados Unidos. Na semana que vem, decisão de juros no Brasil. E, obviamente, agora, com um IPCA mais tranquilo, as apostas num corte de 25 aí aumentam. E a gente pode seguir trabalhando uma micro tendência de alta no Ibov, né, mas ainda sem um gringo comprando forte, sem uma liquidez muito bem definida, fraca ainda a liquidez, a gente fica com o pé atrás, né? Ainda mais por conta de um cenário eleitoral ainda bastante indeciso e com Lula liderando as pesquisas. De qualquer maneira, tendência de alta no Ibov, se o Ibov vier amanhã, quinta-feira, romper a região dos 178, a gente começa a mirar para a região dos 184,500, que seria uma região de fundo lá do final de abril, que é uma região agora de resistência. Vamos ver se a gente vai ter força para trazer esse movimento aí de alta para o Ibov. O S&P terminando hoje em alta de 0,22%, recuperou aí da abertura, que abriu em gap de baixa, né? Acabou fechando em leve alta, ainda bastante indefinida o S&P. A gente vem numa dinâmica fraca para as techs e mais fortes para as industriais. Então o S&P que está no meio termo, né, entre empresas aí mais techs e industriais, o S&P fechou em leve alta de 0,22, mas começa a trabalhar numa leitura de um canalzinho de baixa. Pode ceder, pode vir buscar lá a região dos 7,200. Não é essa ainda o patamar base, o cenário base, né, dado que está um pouco mais travado no curto prazo. O Dow Jones fechou com uma alta de 1,03, então segue forte o Dow Jones, com topos de fundos ascendentes, já volta a trabalhar acima das médias mais rápidas e está muito próximo percentualmente de renovar a máxima histórica. Da máxima de hoje até a máxima histórica no Dow Jones, 0,73% apenas para alcançar esse patamar. Já o Nasdaq vem cedendo, hoje uma queda de 0,98% no Nasdaq, parou em cima da retração de 382, deixou uma sombra, ou seja, vinha caindo mais e se recuperou. Está respeitando a região dos 27.700. Pode ser que faça um repique a partir daqui, né, nessa retração, mas já começa a trabalhar uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Juros americanos hoje cederam, o 2 anos cai 4,3 bips, mas por enquanto só uma correção até a média de 9, tendência de alta ainda segue forte. Os 5 anos, 4,3 ponto bip de queda também, vem corrigindo aí para testar o topo anterior agora como um suporte, tendência de alta ainda bem estabelecida, e o 10 anos cai 4,7 bips, renovou máxima do movimento, cede um pouquinho, vem testar o topo anterior lá do início do mês de junho. Toda a curva de juros ainda estressada, por mais que tenha cedido das suas máximas. O dólar index cedeu um pouquinho hoje, 0,09 de queda, mas muito próximo à máxima do movimento. O dólar vai se fortalecendo entre as principais moedas de países desenvolvidos. Não é o caso aqui do real. O real vem bem, né? Apesar de ter subido ontem e subido um pouquinho hoje, a gente está numa região de fundo, enquanto o dólar index está numa região de resistência de topo. Petróleo, forte queda no dia de hoje, 4,38 de queda no momento, chegou a bater na mínima do dia 82 dólares e 49 centavos, está caminhando para fechar em 83 dólares e 84 centavos, testou a média de 21 como suporte imediato, essa região forte de suporte aí dos 83, pode repicar a partir daqui, tá? Mas cedeu bem diante de um cenário de conflitos aí mais tranquilos, né? Um cenário onde os conflitos entre Estados Unidos arrefeceram,
trouxe um cenário de queda bem relevante para o petróleo, o que é muito bom para a curva de juros, o que é muito bom para a expectativa de inflação. Minério lá em Singapura fraco, subiu no pregão regular 0,10, no after subiu mais um pouquinho 0,15, mas muito próximo de perder suporte nos 97 e mirar a região dos 95 dólares. O ouro, queda forte hoje, 1,30, queda forte em relação ao que a gente vem apresentando nos últimos dias, um pouco mais travado. O ouro e prata costumam ser bastante voláteis, né? Mas hoje aí a dinâmica foi para baixo, a tendência vem muito clara de baixo no ouro, na prata, e a gente segue mirando ali para a mínima do movimento na região dos 3.900 dólares. A prata, uma queda maior, é mais volátil do que a prata, 2,24% de queda, também virando médias para baixo novamente e vindo mirar na mínima do ano, na mínima do movimento, 54 dólares e 40 centavos. E as criptomoedas hoje em leve alta. O Bitcoin estava caindo bem e está no momento em alta de 0,21, está respeitando a média de 50 períodos como suporte. Se perder, se firmar queda abaixo dos 63 mil, volta a trazer uma dinâmica de baixa no curto prazo. E a gente começa a mirar a região lá dos 61 e depois a mínima do movimento em 58 mil dólares. E o Ethereum forte, né? Vem numa dinâmica muito melhor do que o Bitcoin. Hoje o Ethereum está subindo 1,43%, está respeitando a média de 21 e está numa tendência de alta já, ativando um fundo duplo. Então, Bitcoin um pouco mais fraco, Ethereum um pouco mais forte, mas se a gente olha do view semanal, por enquanto é só um repique, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, certo? Vamos monitorar o dia de amanhã, decisão de juros deve trazer volatilidade e deve dar uma direção para o restante da semana e vamos ficar de olho nas pesquisas eleitorais. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado. Valeu!